Hora de falar sobre o Corinthians, que tem até o dia 11 de agosto para arranjar 33.800.000 reais sob o risco de ficar impedido de contratar atletas. Essa foi uma decisão da Corte Arbitral do Esporte, que atua como uma espécie de segunda instância para casos decididos pela FIFA. A questão envolve a dívida do Corinthians com o Santos Laguna pela compra de Félix Torres. Essa cobrança do Santos Laguna é de 6 milhões e 100 mil dólares, que se transformaram em quase 34 milhões de reais. O Corinthians havia comprado o jogador e não fez os pagamentos. Santos Laguna levou o caso à FIFA e em fevereiro desse ano a FIFA decidiu a favor do Santos Laguna. O Corinthians recorreu à Corte Arbitral do Esporte e também foi derrotado. Agora existe esse período de alguns dias, são 5 dias, para que o Corinthians consiga o pagamento. Caso contrário, o Timão será proibido, punido com o transfer ban, que o impede de registrar atletas, e aqui vem a preocupação. O Corinthians hoje precisa de contratações. Há uma promessa feita ao Dorival de 4 atletas sendo contratados. Se esse transfer ban acontecer, o Corinthians vai ficar impedido de registrar jogadores, o que seria bastante prejudicial para o segundo semestre. Nicola, qual é a chance de o Corinthians conseguir 34 milhões de reais em 5 dias? Ela é muito pequena, para não dizer zero. O Corinthians passa por enormes dificuldades financeiras e tem conseguido a duras penas pagamentos dos salários, dos direitos de imagem e também de premiações com seus jogadores. Só para você entender, o Corinthians devia ao Memphis Depay cerca de 5 milhões e 200 mil reais pelo prêmio do título do Campeonato Paulista. Essa grana vai ser quitada em 3 parcelas, a primeira já foi, restam outras 2. Enfim, a ideia agora vai ser buscar alternativas e novas fontes de receitas para que o Corinthians arranje esse dinheiro e fique livre desse transfer ban. Só para completar sobre o Timão, registrar que o Corinthians quer trocar o árbitro de vídeo do clássico contra o Palmeiras. Nessa segunda-feira foi divulgado o trio de arbitragem, além da equipe do VAR. O Caio Max foi escolhido para cuidar do VAR. O Corinthians alega que ele já ofendeu o Timão em uma transmissão da Twitch no ano passado. Na oportunidade, o Caio Max escreveu, abre aspas, Timão tem que F3 pontinhos, não vou falar o palavrão, até porque vocês não precisam disso, certo? A última do Corinthians, contrato de Matheus Bidu foi renovado até 2027. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Agora de notícia exclusiva, quero contar que o Corinthians negocia a possibilidade de uma troca nos name rights de seu estádio. Contrato com a Hypera Pharma, dona da Neoquímica, só se encerra em 2040, mas a partir de setembro haverá uma redução considerável no valor da multa rescisória. Hoje, para tirar a Neoquímica dos name rights do estádio alvinegro, seriam necessários 180 milhões de reais. A partir de setembro, essa multa cai para 70 milhões. E antes de gravar esse vídeo, conversando com um dirigente importante do Corinthians, ouvi o seguinte, abre aspas, existe sim chance de trocarmos os name rights. Estamos estudando as possibilidades. Se chegar a uma grande proposta, 3 pontinhos. Importante dizer que o Corinthians já tem procuras, já tem interessados, já tem empresas acenando com a intenção de pagar mais do que os 300 milhões de reais garantidos pela Hypera Pharma num contrato de 20 anos. Isso equivale a 15 milhões de reais por temporada. Muito pouco, especialmente se a gente comparar com o que conseguiu o Pacaembu, que fez um acordo com o Mercado Livre assegurando pagamentos de 1 bilhão de reais por um contrato de 30 anos. Acho natural que o Corinthians consiga cifras bem superiores a essas praticadas pela Neoquímica, que é quem dá seu nome ao estádio alvinegro. E diante da vontade do Corinthians em buscar mais receitas, não ficaria nem um pouco surpreso se a partir de setembro tivermos novidades sobre o caso. Para completar, contar que Ricardo Esgaio, lateral direito de 32 anos de idade, que pertence ao Sporting, foi oferecido ao Corinthians recentemente. Timão prefere não se manifestar sobre o tema, embora admita a necessidade da contratação de um jogador reserva para o Mateuzinho. O grande ponto é que o Esgaio tem mais 1 ano de contrato com o Sporting, em Portugal, e haveria necessidade de investimento. Diante disso, precisando colocar dinheiro, o Corinthians assegura que vai buscar outras alternativas. Prioridades, 2 atacantes, um velocista de drible, outro mais construtor. Busca-se também um zagueiro e um lateral direito. E você, o que pensa sobre todas as informações que eu passei, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal.
Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, que encontrou um novo alvo na busca por um atacante de lado de campo. Trata-se de Caio César, jogador de 21 anos de idade, revelado na base do Curitiba e que pertence ao Al Hilal, time que já foi de Neymar, de Jorge Jesus. O Caio César nunca conseguiu decolar por lá. Na temporada passada, por exemplo, sempre foi muito mais reserva do que titular. Terminou a temporada com 20 jogos, 3 gols e 3 assistências. Bom driblador, tem técnica, tem capacidade, mas está, por exemplo, abaixo do Malcom, do Mitrovic e outros jogadores que integram o elenco principal do Al Hilal. A ideia do Corinthians para contratá-la é fechar por empréstimo de uma temporada com opção de compra. O Corinthians ainda pede que o Al Hilal ajude com parte dos salários. É que o brasileiro, apesar de muito jovem, tem salário bastante alto para a realidade nacional. Atleta que havia sido comprado do Vitória de Guimarães de Portugal por 10 milhões de euros. Só para completar, em relação ao Caio César, ele também é pretendido por times de Portugal e da França, o que aumenta a dificuldade e a dificuldade de obtenção desse negócio por parte do Corinthians. Para completar as informações do timão, com Takis Gaio, lateral direito do Sporting, atrelado ao Corinthians, tem fama não muito boa entre torcedores do Sporting. Ele é meio que um meme do clube, não por falta de vontade, ele é extremamente dedicado, extremamente profissional e torcedor fanático do Sporting, mas é visto como jogador com menos qualidade do atual elenco esportista. Só para completar de vez, contar que o Corinthians fechou contrato de patrocínio com o Zé Delivery, contrato de 3 temporadas para um dos omoplatas, negócio que vai garantir até dezembro 4 milhões de reais. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei, já usa espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Preciso te contar agora sobre a pesquisa encomendada pela atual diretoria do Corinthians sobre a votação do próximo sábado, que vai definir se Augusto Melo sofre ou não o impeachment. Só para lembrar, 2 meses atrás, o Augusto foi excluído da presidência do clube pelo Conselho Deliberativo, mas essa decisão precisa ser ratificada pelos sócios. Até por isso há essa convocação para o próximo sábado. A pesquisa encomendada pela atual diretoria foi feita com os sócios do clube, aqueles que vão votar. É óbvio que uma quantidade nessa pesquisa é muito menor do que a quantidade de sócios que estão aptos para votar no próximo sábado. E aí o que eu ouvi de uma pessoa da atual diretoria é de que apenas 25% dos entrevistados demonstraram a intenção de votar para a permanência do Augusto Melo. Dessa maneira, se o resultado se confirmar, o Augusto sofre um impeachment e é excluído de vez da presidência alvinegra. Para se salvar, o Augusto precisa de 50% mais um dos votos no próximo sábado. Por conta de todos os últimos episódios, dá para imaginar que a chance de Augusto é pequena. Confesso que até me surpreendi com esses 25% da pesquisa encomendada pela atual administração. Essa pessoa do Corinthians com quem conversava e que me passou esses números afirmou que existe um contingente disposto a votar no Augusto, até porque ele empregou muitas pessoas na sua administração, conselheiros, sócios, além de uma série de outras benfeitorias, como a redução das mensalidades e um preço muito pequeno para a entrada de novos sócios. Tudo isso pode acabar tendo uma interferência, mas a julgar pelo caso Vaidbet, em que ele foi condenado. Primeiro, foi condenado não, ele foi indiciado pela polícia e pelo Ministério Público, e a Justiça o tornou réu por conta de lavagem de dinheiro, furto qualificado e associação criminosa. Vou ficar muito surpreso se o Augusto conseguir escapar do impeachment. Preciso te contar agora sobre o novo escândalo descoberto no Corinthians da era Augusto Melo. Escândalo que prejudicou demais o torcedor que costumava ir ao estádio. Depois dos casos Vaidbet e de uma série de denúncias nas categorias de base, Corinthians constatou que cerca de 8 mil ingressos por partida disputada na Neoquímica Arena desapareciam. Já se sabia que 3 mil ingressos eram usados como cortesia, mas esses outros 5 mil são uma grande surpresa. Revelação foi feita nesta sexta-feira pelo presidente do Conselho Deliberativo do clube, Romeu Tuma Júnior. 8 mil ingressos que desapareciam do mapa. É também por isso que membros do Fiel Torcedor, o programa de sócios torcedores do Corinthians, relatavam tanta dificuldade na compra de entradas. A partir do momento em que esses 8 mil ingressos deixaram de desaparecer com a saída do Augusto Melo e a entrada do presidente provisório Osmar Stabile, torcedores e membros do Fiel Torcedor têm conseguido adquirir ingressos. E uma das consequências, houve enorme acréscimo no programa de sócios torcedores. Muitos sócios torcedores voltaram a pagar mensalidades. Importante contar também que as receitas aumentaram. Queria comparar um jogo do Corinthians contra o Palmeiras do Brasileiro do ano passado contra o mais recente jogo entre Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena.
apesar de os públicos serem praticamente os mesmos, faturou-se R$ 800 mil a mais no jogo dessa temporada na comparação com o ano passado. E se esse número de 800 mil prevalecer daqui para frente, imagina quanto o Corinthians deixou de faturar na era Augusto Melo, imaginando que cada temporada tenha mais ou menos 40 jogos. 800 mil vezes 40 jogos e o prejuízo foi superior a R$ 30 milhões. Só para completar, Corinthians que enfrenta o Fortaleza nesse domingo na Neoquímica Arena deve ter um time bastante diferente. Na sexta-feira, Dorival Júnior treinou com 10 reservas, o único titular, o goleiro Hugo Souza. O provável Corinthians, pensando na partida de quarta-feira, o provável Corinthians contra o Fortaleza deve ter Hugo Souza no gol, Léo Maná, Félix Torres, Kaká e Angileri, Rian, Charles e Breno Bidon, Kaique, Thales Magno e Romero. Hora de falar sobre o Corinthians, informação exclusiva. A Câmara Nacional de Resolução e Disputas advertiu o Corinthians pelo atraso no pagamento dos credores. Vale a lembrança de que no início do ano a CNRD garantiu um enorme acordo para o Corinthians com todos aqueles que cobravam na Câmara dívidas do Timão. Esse acordo é extremamente vantajoso ao Corinthians e permite ao clube pagar em 6 anos, sem juros e correção e com parcelas trimestrais, esse valor acordado, cifras bastante altas. Pois bem, o prazo para a primeira parcela vencia no dia 17 de julho. O Corinthians acabou entendendo que daria para pagar até o dia 22 de julho, data em que precisaria apresentar os boletos para a Câmara Nacional de Resolução e Disputas. Posso assegurar para vocês que o Corinthians pagou a todo mundo, mas teve gente recebendo entre os dias 23, 24, 25 e até 28 de julho. Conversei com 2 dos credores do Corinthians que receberam essa grana somente no dia 28. E saiu nessa sexta-feira a advertência da Câmara Nacional de Resolução e Disputas ao Corinthians por conta do atraso no pagamento da primeira parcela. Tudo foi pago, mas fora do prazo. E a partir de agora, se reincidir no atraso a partir da segunda parcela, o Corinthians não sofre mais advertência e sim o transfer ban, aquela punição que o impede de contratar jogadores. A sorte do Corinthians, nesse caso, é de que a próxima parcela só vence em 3 meses, pouco mais de tempo para que o Corinthians consiga recuperar suas finanças. Só para completar, em relação ao Timão, o Corinthians quitou integralmente a parcela que devia ao Flamengo pela compra de Mateuzinho, jogador comprado no ano passado por €4 milhões. Hora de falar sobre o Corinthians, vou colocar fim a um mistério criado pelo Timão nos últimos dias. Os corintianos que estiveram recentemente na Neoquímica Arena se depararam com um cronômetro regressivo com uma série de números gigantes. Já deu para perceber que a contagem regressiva fazia referência a 1º de janeiro de 2030. Mas qual o motivo desse painel e dessa contagem regressiva? É sobre isso que eu quero tratar agora. O Corinthians criou um pacto para ter um futuro sustentável. E uma série de ações foram criadas para garantir solidez financeira para o Corinthians, para que em 2030 o Timão chegue saneado e capaz de investir mais do que todos os clubes de futebol no Brasil. Esse projeto vai ser apresentado com mais detalhes antes da partida contra o Fortaleza, marcada para as 4 da tarde desse domingo na Neoquímica Arena. Vai haver uma apresentação dos dirigentes corintianos e a gente vai entender mais detalhes. Mas essa contagem regressiva já dá para dizer que faz parte de um pacto para um futuro sustentável no Timão. Corinthians, que passa por enormes dificuldades financeiras, é hoje dono da maior dívida no futebol nacional, cerca de R$2,5 bilhões. Há uma série de ideias, entre elas de criar um fundo de investimentos para pagamento da Neoquímica Arena. Há também torcedores sugerindo a criação de uma SAF que envolva apenas torcedores do clube, enfim, uma série de debates, e a gente vai entender um pouquinho mais das estratégias dos dirigentes alvinegros a partir dessa tarde. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.